o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu à aprovação daquelas medidas na Câmara dos Deputados que a gente falou aqui na semana passada de reequilíbrio institucional, o chamado pacote anti-STF, que avançou na Câmara, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí no final de semana Pacheco, que estava na Itália participando de um evento ao lado de ministros do Supremo Tribunal Federal, de empresários que têm causas no Supremo Tribunal Federal, inclusive, Pacheco foi perguntado por jornalistas e comentou essa proposta. E aí disse que vê a PEC, especificamente a medida que permite ao Congresso suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Pacheco diz que essa proposta de emenda constitucional é inconstitucional. A declaração foi dada em Roma, na Itália, onde Pacheco participa desse evento que eu mencionei, do Esfera Brasil. E aí, Salles, como vê essas reações? Já há um indício de que vai se tentar, de que é esse o caminho que vai ser seguido, né? Não só pelo presidente do Congresso, pelos próprios ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Barroso, já declararam que é inconstitucional. O que te parece? Como é que está vendo esse cenário? Existe uma coisa no direito constitucional que é chamado o vício de iniciativa, né? Cada um dos poderes, eles a princípio, e eu vou falar a princípio porque tem exceções, ele a princípio só pode ter as suas regras internas alteradas por iniciativa do próprio poder. Então o executivo é ele que decide sobre as suas regras internas, há de referendo do legislativo. O legislativo decide as suas regras internas, e o judiciário propõe ao legislativo alteração das suas regras internas, assim como no executivo, há de referendo do legislativo. Essa é, digamos assim, a fórmula normal, né, de você alterar regras internas do Poder Judiciário. Você tem o próprio Poder Judiciário propondo alterações da sua sistemática. Mas há exceções. Quais são as exceções? As exceções são justamente aquelas que dizem respeito à mudança constitucional. Por quê? Porque as mudanças constitucionais, aquilo que é objeto de PEC, aí só pode ser iniciativa do próprio legislativo. Então, nesses casos, e as mudanças que estão sendo propostas, elas cabem numa PEC, né? A PEC é uma iniciativa do legislativo. Aí você não tem como ter uma PEC, né, vindo por iniciativa do judiciário. Então, há um calibramento aí nessa posição do Rodrigo Pacheco. A posição do Rodrigo Pacheco, ela está revestida de uma aparência de legalidade pelo fato intrínseco de não ser uma mudança vinda do judiciário. Entretanto, sendo uma alteração por proposta de emenda constitucional, ela pode vir, sim, dentro do legislativo. Uma questão importante é que regras internas, as regras de procedimento, não são regras do judiciário. O processo civil, a maneira pela qual se exerce o processo, né, você entra com a petição, depois contesta, depois tem embargos, depois tem agravo, depois tem apelação, depois tem isso, tem aquilo. O procedimento, né, o processo, ela é uma lei, como tal pode ser alterado. O regimento interno das cortes, o regimento interno dos tribunais de justiça, regimento interno do STJ, regimento interno do Supremo Tribunal Federal, também se equiparam à lei. Então aí há um conflito, dizendo, bom, se ele se equipara à lei, ele também pode ser alterado dessa mesma forma. O fato é o seguinte, no Brasil de hoje, quando a turma não quer aceitar, eles vão achar o argumento que for para dizer, vocês votaram aí no Congresso, mas a gente não concorda. Né? Isso vai acontecer, como já aconteceu inúmeras vezes, está aí a alteração do marco temporal das terras indígenas, está aí a discussão das regras para a reforma agrária, está aí a discussão de uma série de normas ambientais, está aí a discussão da própria anistia. Quer dizer, hoje, na situação que a coisa se encontra, não é preciso que haja fundamento legal para o sujeito chegar e falar, olha, não concordo, não vou cumprir. Né? Nós estamos assistindo decisões reiteradamente contrárias àquilo que o parlamento decide através do devido processo legislativo. Então, enfim, não causa suspeita, não causa espanto, perdão, você ouvir o Rodrigo Pacheco dizer, não, eu não concordo e não vou fazer. Está lá junto, né? E está atendendo aquilo que eles querem que ele diga, que ele faça.
E o texto passou justamente, né, Consta, é bom lembrar, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, que é uma comissão dedicada a isso, verificar se o texto é constitucional ou não, a admissibilidade. Então é praticamente uma anulação do trabalho do Congresso, né? Para que serve a Câmara ter uma comissão para isso se vai ser anulado, né? Para que serve o Congresso como um todo, né? Se na interpretação desse pessoal a última palavra sobre o que é constitucional ou não cabe ao Supremo e ponto final, e nada mais pode ser reformado nesse sentido. É uma forma de criar uma ditadura perfeita. Né? Meia dúzia do STF decide tudo, age de forma muitas vezes inconstitucional, quando o legislativo que sofre ingerência, né, ignorando a divisão, a independência entre os poderes, né? O Barroso falou da harmonia e a independência. Quando ele tenta reagir para conter o STF, que não pratica a autocontenção, é considerado a priori, antes mesmo de avaliar o mérito todo, né, como uma provocação inconstitucional. E o Pacheco está lá para isso. Aliás, lembrando que ele é do PSD, do Partido do Kassab, é isso aí, né? Então, essa turma está lá para isso. Um advogado do Senado que deu um parecer contrário, por exemplo, ao impeachment do Alexandre de Moraes, né, que é um mecanismo de freios e contrapesos necessário para funcionar no país, descobriu-se, a revista Oeste veio com uma reportagem, que ele tem um escritório com 100 processos ou mais no STF, que é outro escândalo pouco falado, né, os escritórios dos cônjuges dos ministros supremos. Então é tudo conflito de interesse, é tudo promíscuo. O Toffoli e o outro lá viajam para um evento, tudo pago, que pago pelos irmãos Batista, que tem um monte de caso da JBS no próprio STF. Então é muita promiscuidade. Todo mundo está vendo o abuso de poder, o arbítrio, que não estão funcionando adequadamente as instituições, né? E aí, quando, repito, o Congresso tenta fazer alguma coisa, a reação, até mesmo às vezes por recado, o Barroso começa a dar entrevista, o Gilmar Mendes começa a dar entrevista, a gente sabe quem são os assessores informais da velha imprensa, começam a se manifestar e dar recado. Se isso aí for adiante, vai ter consequências. Uma delas, a Eliane Cantanhede, fala abertamente em guerra política e diz que o STF tem um arsenal para usar, que são os processos de parlamentares no STF. Ameaça, não é nem velada, não é nem sutil, ameaça escancarada por meio da mídia. Então o negócio virou várzea. Isso é republiqueta das bananas. Não dá para levar a sério o Pacheco todo empolado, as instituições, isso é inconstitucional, a última palavra. Aí vem o Flávio Dino, comunista do STF, né, dizer que questão de constitucionalidade cabe ao STF dizer. É um espantalho. Ninguém está dizendo que o STF vai perder a prerrogativa de julgar a questão da constitucionalidade. O que está dizendo ora bolas, é uma mudança constitucional aprovada por maioria de 3/5, como tem que ser uma PEC, para mexer em coisas que não são pétreas, que não têm a sensibilidade que eles estão dizendo. Por exemplo, decisão monocrática de ministro. Onde que isso fere os itens lá que não pode mexer? É ridículo esse argumento, é um espantalho. A gente sabe como é que funcionam as estratégias de narrativa, né? Então, o Brasil está sequestrado por uma minoria de ministros que ignoram a própria Constituição, da qual deveriam ser guardiões, e quando o Legislativo, que é quem cabe, tenta reformar algumas questões para mitigar o abuso, vem chantagem, ameaça, o aviso de que vai decretar qualquer coisa que venha inconstitucional. Então fecha o Congresso, economiza para o contribuinte brasileiro, né, para o pagador de impostos, uns 11, 12 bi por ano aí. Fecha, serve mais para nada, né? Tá aí, Rodrigo, desculpa, Abraão, esse caso específico é mais um, dentre muitos outros que nós já tratamos aqui, que expõe de maneira inequívoca a relevância da eleição para o Senado da República em 2026. Quer dizer, o instrumento constitucional disponível para você equilibrar isso de maneira perene, colocar efetivamente as coisas no seu devido lugar, quer seja nos assuntos de relações exteriores, política internacional, nós estávamos falando agora há pouco, e também, em igual medida, a questão do judiciário. É o Senado da República. Quando eu
estou falando aqui desde sempre, olha, eu quero sair da posição de deputado federal para ir para senador, junto com tantos outros que são bons nomes que por aí também querem, em outros estados, é justamente por isso, porque ou a gente coloca ordem no Senado, e o Senado não pode ter, na hora que você olha a composição atual do Senado brasileiro, você vê que o Senado está cheio de gente lá com o rabo preso. Está cheio de gente lá que é do conluio, do conchavo, do time. Quer dizer, não adianta você ter um pessoal sentado na cadeira de senador se o cara não tem a mínima condição, seja moral, ética ou cultural, né, intelectual, de fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, e o que tem que ser feito é cumprir a regra. Ninguém quer nenhuma medida de exceção, nenhuma medida fora do curso legal, né? O Senado ele tem um papel diferente da Câmara, tem outros papéis importantes, e o Senado tem esse papel fundamental.